Graças a Deus. Nós vamos agora para a parte 23 da nossa série de mensagens, Aprendendo a Buscar ao Senhor. Parte 23 da nossa série de mensagens, Aprendendo a Buscar ao Senhor. No domingo passado, nós falamos sobre Apocalipse capítulo 1, e nós vimos que o Senhor Jesus, ele apareceu para João na ilha de Pátimos em um dia de domingo para trazer uma visão. João viu Jesus em uma forma de uma visão, não que o Senhor Jesus estava fisicamente em Pátimos, ele está no céu, mas João teve uma visão em que o Senhor Jesus estava no meio de 7 castiçais, vestido de sacerdote e com 7 estrelas em suas mãos. E nós vemos que essas 7 estrelas são os pastores das igrejas. Ou seja, a visão de João é que Jesus, ele se faz presente no culto, ele faz-se presente na igreja, no meio dos 7 castiçais, e ele se faz presente, como a gente cantou aqui no Salmo 22, no meio da congregação, porque ele quer falar com a igreja, ele quer falar com o seu povo. Ou seja, Jesus é o nosso sacerdote, porque ele é o meio de adorarmos a Deus. Nós adoramos a Deus, ao Pai, no Espírito de Cristo, em nome de Cristo. E Jesus fala conosco por meio dos seus anjos, que são os mensageiros. Aprendemos que mensageiro, a palavra anjo significa mensageiro, e são os pastores da igreja. E agora nós vamos ler a primeira mensagem de Jesus para essas 7 igrejas, que é a carta à igreja de Éfeso. Então vamos ler do verso 1 até o verso 7. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém. Então nós vemos aqui que no verso 1, o Senhor Jesus, ele se apresenta como aquele que tem na sua destra as 7 estrelas. A sua destra é a sua mão direita, e ele anda no meio dos castiçais de ouro. Como nós vimos na semana passada, conforme a explicação do verso 20, cada um dos castiçais era uma igreja, e as estrelas na destra de Jesus são os mensageiros das igrejas, chamados de anjos. Anjos significa mensageiros. Esses são os pastores de cada igreja. Então Jesus começa se apresentando para a igreja de Éfeso como aquele que está no meio das igrejas, ele está no meio das congregações, ele está no meio do culto público, e ele tem os pastores, os mensageiros em sua mão direita. Isso é, de certa forma, motivo de temor para mim e motivo de temor para vocês, porque se eu, como mensageiro do Senhor, não cumprir a ordem que está aqui, de trazer a mensagem de Jesus, de trazer a palavra de Jesus, como esses mensageiros tinham que trazer, eu estou em grande perigo, porque o Senhor Jesus me tem em sua destra. E da mesma forma, vocês estão em perigo se vocês não derem ouvidos à palavra de Jesus,
porque vocês são os castiçais, e Jesus diz, eu vou arrancar esse castiçal se eles não se arrependerem, se eles não derem ouvidos à minha palavra. Mas o cenário aqui é este. Perceba aqui, então, que essas mensagens de Jesus, essas cartas de Jesus, elas seriam levadas para a igreja pelo mensageiro, pelo anjo. Tem algo importante aqui no capítulo 1, se vocês olharem para o verso 3 do capítulo 1, preste atenção no que João diz. João diz, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia. Observe que aquele que lê está no singular. Ele não diz bem-aventurado aqueles, plural, que leem, plural. Ele fala sobre aquele que lê no singular. Então, é uma pessoa lendo. E os que ouvem as palavras dessa profecia, observe que está no plural. Os que ouvem está no plural. Por que quem lê está no singular, no verso 3, e quem ouve está no plural? Porque no verso 3, João não está falando de alguém lendo a sua Bíblia em casa, lendo Apocalipse em casa. No verso 3, ele está falando da leitura pública na igreja. Aquele que lê seria o mensageiro, o anjo da igreja, o pastor, lendo as cartas, lendo Apocalipse para a igreja. E os que ouvem seriam o público da igreja. Então você vê aqui como outras passagens da Bíblia mostram, a igreja primitiva, a igreja dos apóstolos, eles liam a Bíblia na igreja. Eles liam isso desde o Velho Testamento. Eles liam Moisés, eles liam os profetas, eles liam a Bíblia nas igrejas. E a gente já, a partir daí, já tem que questionar. Por que existem igrejas que você vai na igreja e eles têm tudo menos atenção para a Bíblia? Tem muitas igrejas que eles têm tudo lá. Tem gente dando cambalhota, tem teatro, tem isso e aquilo, mas a Bíblia passa longe. Não. Os pastores das igrejas dos apóstolos, eles liam muito a Bíblia para o povo. Bem-aventurado aquele que lê, que é o anjo do Senhor, o pastor, e os que ouvem, que são vocês. E então, no capítulo 2, é isso que iria acontecer no capítulo 2. Quando ele diz, no capítulo 2, verso 1, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Então, o anjo da igreja de Éfeso, que seria o pastor da igreja de Éfeso, ele iria chegar perante a congregação e ele iria ler a carta que Jesus mandou para aquela igreja. E o contexto em que ele faria isso, como nós vimos na semana passada, seria o culto. Ele chegaria no culto e leria a mensagem de Jesus para a igreja. Então, o cenário aqui é um cenário de culto, no dia do Senhor, em que Jesus está no meio dos castiçais. Jesus está avisando, quem está dizendo isso daqui, sou eu, Jesus, que estou no meio do culto, estou no meio da congregação, neste dia, no dia de domingo, e eu tenho uma mensagem para vocês. Eu tenho um recado para vocês. Então, quem mandou prender João na ilha de Pátimos não sabia de nada, porque falaram assim, vamos trancar João na ilha de Pátimos, porque aí esse homem para de pregar, para de profetizar. Não esperavam que aí que havia a grande profecia, a maior profecia do Novo Testamento é quando prenderam João, achando que ele não ia pregar mais, que agora calaram João. Aí começa a chegar as cartinhas, né? Aí começa a chegar a cartinha. A gente pensou que a gente se livrou desse homem, não se livrou nada, porque Jesus é soberano e ele faz o que ele quiser. E mandou a maior profecia de João, a maior profecia de João veio quando ele estava preso e ninguém achava que ele tinha mais nada a dizer. Então aí Jesus, o contexto aqui do Apocalipse de Jesus é que Jesus está no meio da igreja, no meio do culto, falando com a igreja através do anjo da igreja, do mensageiro da igreja. Jesus começa dizendo no verso 2, ele diz, conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e ele vai dando uma série de elogios, tem uma série de elogios aí, antes de entrar na crítica. Você vai ver que nessa carta tem a parte da crítica, mas antes da crítica, Jesus faz uma série de elogios. Bom,
Para a gente entender esses elogios aí, conheça as tuas obras, o teu trabalho, etc., a gente tem que lembrar da história da igreja de Éfeso. Vocês lembram que essa aqui não é a única carta aos Efésios na Bíblia. Na verdade, existem 2 cartas aos Efésios na Bíblia. A gente não pensa nisso, né? Tem 2 aos Coríntios, mas também tem 2 aos Efésios. Uma é de Paulo e outra foi aqui escrita por João. Mas vamos lembrar das origens da igreja de Éfeso para a gente entender esse elogio que Jesus está dando, e isso vai servir de base para entendermos a crítica também. Então, abram em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a gente vai ver aqui quando o apóstolo Paulo chegou para trabalhar na igreja de Éfeso. Essas são as origens da igreja de Éfeso. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Nunca feche a sua Bíblia no culto. Tem que acompanhar o que está sendo dito, tá? Então não feche. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, pulem para o verso 8. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos, e Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham os espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se deles, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também trouxeram muito dos que seguiam artes mágicas, trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos, e feita a conta do seu preço, achavam que montavam a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém. Pulem para o verso 23. E naquele mesmo momento houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo juntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até em quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente ao perigo que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada.
vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade, e unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. Vamos ler até aí. Então veja que aqui é a origem da igreja de Éfeso. Veja que a igreja de Éfeso foi fundada em seus primórdios com grande poder. Tanto o poder da pregação de Paulo, que convencia e ganhava grandes multidões, quanto o poder de grandes sinais e milagres extraordinários que Paulo operava enquanto apóstolo, fundador daquela igreja. Vocês veem aqui um padrão que a gente vê em todos os Atos dos Apóstolos, que os apóstolos, eles fundaram a igreja, fundaram o cristianismo de uma maneira parecida com Moisés. Quando Moisés estabeleceu a antiga aliança, Moisés realizou sinais e prodígios extraordinários, e os apóstolos também, quando fundaram a nova aliança. E esses sinais extraordinários serviram não somente para convencer os homens de Éfeso intelectualmente, mas eles estavam sendo livres e libertos de demônios. Eles estavam sendo livres e libertos de poderosos demônios que escravizavam aquele povo. E vocês veem que a libertação era de tal forma que eles estavam entregando os seus livros de feitiçaria, que eles poderiam ter ganho, 50.000 peças de prata. Ele diz que era o valor daqueles livros, poderia ter ganhado muito dinheiro vendendo aqueles livros. Mas eles disseram: não, nós confessamos Jesus, nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós queremos deixar essa vida para trás, nós queremos ser livres. Então a gente vê aqui que uma sociedade entregue a ídolos, uma sociedade entregue a deuses falsos, é uma sociedade escravizada por demônios enganadores. Paulo, então, trouxe grande libertação para aquele povo, para aquela cidade, e Deus confirmava a palavra de Paulo, realizando sinais e prodígios, talvez como nós nunca vimos na história da terra desde então. E Deus envergonhava os inimigos de Paulo, porque quando os inimigos de Paulo começaram a querer imitar Paulo e dizer: nós também expulsamos os demônios em nome de Jesus. Vocês viram aí que os demônios atacaram ele, foram para cima, os caras saíram fugindo feridos, porque eles queriam usar o nome de Jesus sem crer em Jesus, sem realmente ter Jesus. E os demônios falaram: nós sabemos quem é Jesus, nós sabemos quem é Paulo, vocês são zeros à esquerda. E bateram naqueles homens. Então foi assim que a igreja de Éfeso começou. Mas você vê que nem tudo era maravilha, porque aí começou uma grande oposição dos inimigos do evangelho naquela cidade, que eram os idólatras. E eles se preocuparam com uma coisa, eles falaram assim: peraí, se esse Paulo continuar pregando, se esse Paulo continuar crescendo, multidões se convertendo assim, a gente vai entrar para falência. Porque a nossa profissão é fazer imagens de Deus, da grande deusa Diana. A gente faz imagem, ganha dinheiro danado. Então esse povo está convertendo-se, e nesta religião de Paulo, eles dizem, eles não têm imagens, eles não adoram imagens. Inclusive essa passagem aqui prova que os apóstolos não cultuavam imagens, porque se os apóstolos tivessem um monte de imagem de Jesus, imagem disso, imagem daquilo, se eles tivessem, os caras não fariam essa observação. Eles perceberam que havia uma diferença entre a religião deles e o cristianismo de Paulo, que no cristianismo de Paulo, Paulo não tinha imagens, ele estava pregando contra imagens. Paulo dizia aqui, final do verso 26, não são deuses os que se fazem com as mãos. Ou seja, Paulo está dizendo que o Deus de verdade não pode ter imagem. E esses homens aqui, eles tiveram uma percepção que muitos cristãos não têm.
Porque eles entenderam que quando o cristianismo avança, quando o cristianismo cresce, quando o cristianismo se difunde, ele causa um impacto na sociedade. Por que causa um impacto na sociedade? Porque as pessoas que estavam fazendo determinadas coisas não vão fazer mais. E esse cara aqui, ele praticamente profetizou, porque realmente a suposta deusa Diana foi sim estimada em nada. Quem é que adora a deusa Diana hoje em dia? Ele estava certo, ele fala aqui, ó, todo mundo adora, toda a Ásia adora. Cadê a deusa Diana agora? Ele estava certo. O cristianismo prevaleceu contra a deusa Diana. Aliás, 431 anos antes disso, foi realizado o Grande Concílio de Éfeso. O Grande Concílio de Éfeso, um dos momentos mais importantes do cristianismo, aconteceu em Éfeso para fazer declarações sobre Jesus, e naquele tempo Diana já estava esquecida as traças. Então esse homem, ele percebeu algo que muitas vezes a gente não percebe. Ele viu no cristianismo, no evangelho de Paulo, um potencial de transformar a sociedade que ele viria, e por isso que ele tinha que parar. Ele falou, opa, nós temos que prender esse homem. Nós temos que parar. Então, o que eu quero que vocês vejam aqui? Que a igreja de Éfeso, em suas origens, esses primeiros irmãos, você vai ver aí que eles tiveram que enfrentar grande oposição. Eles tiveram que romper com as suas falsas religiosidades e enfrentar uma multidão enfurecida. Aqueles primeiros irmãos, eles tinham que enfrentar a fúria de uma multidão que não aceitava que eles estavam abandonando os falsos deuses para seguir Jesus, para crer em Jesus, o único Deus verdadeiro, não aceitavam. Então você vê que esses primeiros irmãos de Éfeso eram irmãos muito fervorosos. Veja a fé deles, veja a disposição de romper completamente com aquela vida passada. Pode queimar os livros de feitiçaria, pode queimar, pode jogar fora esses ídolos. Estavam queimando o livro de feitiçaria, estavam jogando fora os ídolos. Eles não queriam manter-se unidos com aquelas falsas religiões, porque quando Paulo chegou lá, ele mostrou que por trás dessas falsas religiões existiam demônios que os mantinham escravizados, e Paulo estava libertando os demônios. E isso daqui, inclusive, responde algo que muitas pessoas não entendem. Esse capítulo aqui é muito importante para responder o seguinte: muita gente fala assim, olha, se você falar que só existe um Deus, se você falar que só existe esta verdadeira fé, e que esses deuses são falsos, e que a Diana é falsa, que não sei o que ela é falso, você não tá tendo amor. É assim que muita gente pensa, você não está tendo amor. Porque você está dizendo que uma religião de outra pessoa é falsa, isso não é amor. Este capítulo aqui, ele nos mostra o contrário. Ele nos mostra o contrário, por quê? Porque quando Paulo levou o verdadeiro Deus para os Efésios, ele estava libertando os Efésios de poderes das trevas. Os Efésios estavam sendo livres de poderes das trevas. Aí eu te pergunto, por acaso é falta de amor libertar alguém da escravidão? Para pensar. Vocês sabem que no Brasil, o autor da Lei Áurea no Brasil, quem assinou a Lei Áurea foi a princesa Isabel. Mas quem escreveu a Lei Áurea para libertar os escravos no Brasil foi Rodrigo da Silva. Esqueci o nome do meio dele, mas é Rodrigo da Silva. E ele era um presbiteriano. É um fato histórico do presbiterianismo no Brasil, que os presbiterianos tiveram muito papel no Brasil no abolicionismo. Muita gente não sabe disso. O autor da Lei Áurea foi um presbiteriano. Será que quando ele escreveu aquela lei para libertar os escravos, alguém podia falar assim, você está fazendo um grande mal por esses escravos, deixando eles livres. Você está fazendo um grande mal por eles. Você não está tendo amor, senhor Rodrigo, por esses escravos. É claro que não. Ele estava os libertando.
Então, o apóstolo Paulo, quando ele estava pregando contra a deusa Diana, contra os ídolos, contra as feitiçarias, isso não é falta de amor. Pelo contrário, isto é amor, porque ele estava trazendo uma liberdade que aquele povo não conhecia ainda. Ninguém pode dizer: Paulo, você está fazendo muito mal para esse povo, porque você não permite que esse povo seja escravizado por demônios. Claro que não. Então veja que aqui existe uma grande obra de amor na libertação espiritual dos efésios. Os próprios efésios têm um grande e ardente amor, porque eles estão dispostos a servir Jesus Cristo e abandonar tudo. E nós vemos que a libertação espiritual traz libertação em todas as áreas. Porque aonde existe um homem espiritualmente livre, existe um homem que ama o seu próximo e quer que o seu próximo seja livre em todos os sentidos. Então, essa é a origem da igreja dos Efésios. Porém, infelizmente, as coisas não permaneceram aqui assim. Nós vamos agora para o capítulo 20, onde Paulo vai trazer uma profecia à igreja dos Efésios. A profecia de Paulo sobre o que ia acontecer com a igreja de Éfeso. Vamos lá, capítulo 20, verso 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os presbíteros da igreja. E logo que chegaram junto dele, disse-lhes: Vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade e com muitas lágrimas e tentações, e que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, não tendo a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E agora, eis que eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto, estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, vós, e por todo o rebanho, sobre os que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Então aí Paulo falando com os pastores da igreja de Éfeso, com os presbíteros que havia na cidade de Éfeso, ele dá um aviso e uma profecia. Ele diz no verso 29, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis. Ele está falando, vai chegar falsos mestres em Éfeso, depois que eu for embora. Número 2, verso 30. E que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Ele está dizendo, entre vocês mesmos, os presbíteros, que eu estou falando aqui, vai ter falsos mestres. Alguns de vocês vão se mostrar falsos mestres.
Então, não só vai vir de fora falsos mestres, mas tem pastores, tem presbíteros aqui que vão se tornar falsos mestres. Paulo profetiza para a igreja de Éfeso antes de ir embora. Então, isso já nos dá um grande alerta. Alerta é, se a nossa igreja é pura, significa necessariamente que ela vai ser sempre? Se nós não estivermos atentos, a nossa igreja pode se desviar. O que existiu antes pode deixar de existir. É o que Paulo está dizendo. Se vocês não estiverem atentos, essa igreja que eu, Paulo, fundei, que eu, Paulo, iniciei, ela pode vir a ser destruída por lobos, por falsos mestres. Por isso que nós não temos garantia nenhuma com base em títulos e rótulos. Eu tenho a garantia que se eu tivesse nome aqui na igreja, todas vão ser puras? Não. Porque se a igreja que um apóstolo fundou tinha o risco de se desviar, quanto mais a gente, 2000 e poucos anos atrás. Por quê? Porque pode vir novas pessoas. Aquela geração pode ter a mistura. Pode ser que nem todos sejam convertidos, e aí o tempo vai passando, e coisas novas vão acontecendo, e aquela fé pura vai sendo deixada para trás. Essa é a profecia de Paulo. Tomem cuidado. Eu sei que dentre os presbíteros aqui que eu estou falando, que eu estou discursando, vai ter alguns que vão se tornar hereges. E a profecia de Paulo se cumpriu. Vamos ver o cumprimento da profecia de Paulo em 1 Timóteo. 1 Timóteo foi escrito para lidar com esse problema da profecia de Paulo. 1 Timóteo, capítulo 1. Vocês sabem que Timóteo era um dos grandes companheiros de Paulo, evangelista Timóteo. Ele e Paulo é como se fosse unha e carne, como dizem, né? Olha só o que ele vai escrever para Timóteo. Capítulo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora presta atenção no verso 3. Como te roguei, quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência, de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser mestres da lei, não entendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Sabemos que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Agora pulem para o verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando, fizeram naufrágio na fé. E entre estes foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Para aí. Então você vê que lá em Atos 20, Paulo profetizou que ia chegar os falsos mestres, e aqui em 1 Timóteo chegaram. E inclusive ele mandou Timóteo para Éfeso para refutar esses falsos mestres. Então, a primeira epístola de Paulo a Timóteo foi escrita em resposta ao cumprimento da profecia de Atos 20. Qual é a profecia de Atos 20? Vai vir falsos mestres. Os falsos mestres vieram. E Paulo diz: Timóteo, vai para lá refutar esses homens e digam para esses homens que não ensinem outra doutrina. Digam para esses homens que eles devem ensinar aquilo que eu, Paulo, ensinei. Ele dá até o nome de dois desses homens, Himeneu e Alexandre. Dois homens que anteriormente haviam professado a fé,
diziam-se cristãos, diziam-se líderes, mas agora se tornaram falsos profetas e hereges. Então vocês estão vendo aqui a história da igreja de Éfeso. Agora nós vamos ver a continuidade dessa história, voltando para o Apocalipse. Vamos voltar agora para Apocalipse 2. Vamos agora entender o verso 2 à luz de que nós vemos. Olha só, Jesus diz no verso 2: Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentiroso. Então, esse verso 2 aí, ele está revelando para nós que Timóteo, quando ele cumpriu a ordem lá de Paulo de 1 Timóteo, ele foi bem sucedido. Então, o verso 2 está dizendo que quando Timóteo foi lá refutar os hereges de Éfeso, ele foi bem sucedido. O verso 2 está se referindo a isso. Está se referindo: parabéns, Éfeso, porque vieram os falsos mestres, conforme a profecia de Paulo, mas quando eles vieram, vocês colocaram eles à prova, eles diziam ser apóstolos também. Olha só que coisa. Esses falsos mestres que chegaram conforme esses lobos, eles diziam ser apóstolos. E Jesus está dizendo: parabéns. Quando Timóteo foi aí e ele ensinou esses falsos mestres a se calar, vocês estão de parabéns porque vocês os rejeitastes. E Jesus vai falar: e sofrestes, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Veja que Jesus está remetendo aqui a história dos Efésios, a gente acabou de ler. Veja como se torna mais rico essa carta quando a gente lembra da história dele no resto do Novo Testamento. Ele está falando da história desde o princípio, que eles tinham sofrido, eles tinham tido paciência, eles foram perseguidos por adoradores de falsos deuses, foram perseguidos pelos judeus e resistiram. Veio falsos apóstolos e eles resistiram. E isso é um aviso para nós. Será que isso pode ser dito sobre a igreja brasileira? Que veio apóstolo se dizendo apóstolo e a igreja brasileira resistiu? Infelizmente não. O Brasil está cheio de falsos apóstolos, que se dizem apóstolos e não são, e tu achaste mentiroso. Antes de prosseguir aqui, sabe como é que você sabe se um apóstolo é verdadeiro ou não? Vou ensinar agora para vocês. Se o coração dele estiver batendo, é falso. Porque apóstolo é só morto. Se o coração estiver batendo, é falso. Os apóstolos eram os fundadores do cristianismo. A missão dos apóstolos era fundar o cristianismo. O cristianismo foi fundado, não está sendo fundado agora, foi fundado há 2000 anos atrás. Então, se estiver vivo, agora está mais fácil para a gente, né? Se estiver vivo, é falso. Mas aí eu quero avançar para o verso 4, que tem algo muito, muito importante. Jesus diz assim, através de João: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra, pois, de onde caíste e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Até aí. Eu vou dizer para vocês qual é a forma errada que muitos entendem esse verso 4. Tem a maneira que muitos entendem o verso 4 e o verso 5, que é errado, mas é um entendimento muito comum, e talvez vocês já tenham entendido assim, tá? Muita gente, isso aqui é a forma errada, muita gente pensa assim, que nos versos 2 e verso 3, Jesus está elogiando a igreja de Éfeso e está dizendo: parabéns, porque vocês rejeitam os falsos apóstolos, vocês defendem a verdade, mas, apesar de vocês fazerem tudo isso, vocês não têm amor. Então é como se fosse uma igreja muito preocupada com a verdade, mas sem amor. Esse entendimento está errado. Não é isso. No verso 4, quando ele diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor, o teu primeiro amor
são as coisas do verso 2 e do verso 3. Não é que eles estavam naquele momento fazendo as coisas do verso 2 e 3, mas não tinham amor. É que eles estavam esfriando e deixando de fazer as coisas do verso 2 e do verso 3. O primeiro amor aí não é algo que existe junto com a defesa da verdade, mas é quando eles deixaram de se preocupar em defender a verdade. Preste atenção no verso 3, quando ele diz, trabalhaste pelo meu nome, não te cansaste. Ou no verso 2, puseste a prova os que dizem ser apóstolos. Ele está falando do passado. Ele está falando do que eles faziam no passado. Ele não está dizendo que eles estavam fazendo aquilo naquele momento. Em outras palavras, o primeiro amor que os efésios tinham abandonado era o amor de defender a verdade contra as heresias. Não é que eles eram contra as heresias, mas não tinham amor. Não, o amor aqui é ser contra as heresias. Então Jesus, ele está dizendo, eu conheço vocês, igreja de Éfeso. Eu lembro quando vocês rejeitaram Diana. Eu lembro quando vocês rejeitaram a feitiçaria. Eu lembro quando vocês rejeitaram a falsa religião. E tem mais. Eu lembro quando surgiram os hereges, que se diziam cristãos, que se diziam discípulos de Jesus, que se diziam apóstolos, e traziam falsas doutrinas, que não era o cristianismo autêntico, que não era o cristianismo ortodoxo. Eu lembro que vocês o rejeitaram. Eu conheço a sua igreja, Éfeso, eu conheço quando Timóteo esteve aí, e ele ensinou, não ensine outra doutrina, exceto a doutrina dos 12 apóstolos. Vocês lutaram, vocês sofreram, vocês não se cansavam. Mas agora, vocês não são mais assim. Vocês estão se esfriando. Vocês estão se tornando ecumênicos. Porque agora vocês toleram as heresias. Isto é o primeiro amor. Nós não estamos mais acostumados a entender amor assim. Nós tornamos o amor em algo puramente sentimentalista. Na verdade, nós passamos a definir o amor como algo contrário ao que o amor é aqui. O amor aqui era defender a ortodoxia cristã. O que seria defender a ortodoxia cristã? A palavra ortodoxia, para quem não sabe, ortodoxia é o contrário de heresia. Então, uma heresia é um ensino, uma doutrina. O que Paulo disse lá para Timóteo? Que não ensinem outra doutrina. Que não ensinem outra doutrina. Ou seja, na Bíblia, pecado não é somente aquilo que você pratica. Existe pecado naquilo que você crê. Paulo disse que não ensinem outra doutrina, ou seja, crer nas doutrinas erradas e ensiná-las é pecado. E não se importar em resisti-la é falta de amor. Então vamos refletir. Existe, por exemplo, a doutrina, existe aqueles que ensinam contra a Trindade. O que é a doutrina da Trindade? Que existe um único Deus que subsiste em 3 pessoas. O único Deus que subsiste em 3 pessoas. Se você não crê nisso, você é um herege e vai para o inferno. Quem não crê na Trindade vai para o inferno, porque quem não crê na Trindade não tem amor. Quem é que não crê na Trindade no Brasil? Testemunho de Jeová não crê na Trindade. Por isso que se eles não se arrependerem, vão para o inferno. Mas nós não temos hoje no Brasil um monte de pessoa que se diz cristão, mas diz, os testemunhos de Jeová. Outro grupo que tem uma visão herética da Trindade, adventíssimas do 7º dia.
a trindade deles é herética e abominável. É falsa. Então tem um monte de grupo herético no Brasil que são tratados pela igreja como um cristão normal. Isso é deixar o primeiro amor. O que é o primeiro amor se a gente sair da igreja de Éfeso, pensa na igreja protestante? O que é o primeiro amor? Pensa na igreja presbiteriana. O que era a igreja presbiteriana em suas origens? Nós éramos contra a igreja de Roma. Nós éramos contra o Papa. Nós éramos contra a heresia. Nós começamos assim. Leiam os grandes sermões de John Knox, João Calvino. Vocês vão ver o que é coisa pesada. Eles pregavam a verdade de forma crua e nua. Mas a igreja protestante, será que ela está assim? Como nos primórdios? Nós deixamos o primeiro amor. Nós nem entendemos o que é o primeiro amor aqui. Jesus diz, eu lembro quando chegou os falsos mestres em Éfeso e vocês refutavam. Jesus está dizendo aqui, vocês têm que se voltar para o que eu, Jesus, ensinei. Vou repetir, a questão não são placas, não são rótulos, mas o primeiro amor é a igreja se voltar para o ensino de Jesus, dos 4 evangelhos, e se voltar para o ensino dos 12 apóstolos. O que é heresia? É tudo que contraria o que Jesus ensinou. É tudo que contraria o que os 12 apóstolos, o apóstolo Paulo ensinaram. Então, se o apóstolo Paulo, se o apóstolo Pedro, se o apóstolo João, se o apóstolo Tomé, se o apóstolo Judas Tadeu ensinaram, e eu não aceito, eu sou um herege. É isso que é lembrar-te do primeiro amor. E a gente quer refletir aqui por que o amor pela verdade, por que a ortodoxia, por que a rejeição da heresia é amor. Vamos pensar nisso sob a perspectiva do amor ao próximo. Eu quero fazer a reflexão aqui pensando na ideia do amor ao próximo. Veja bem, meus irmãos, todos nós somos por natureza pecadores. Todos nós somos, por natureza, totalmente depravados. Isso que nós conhecemos como pecado original. Nós herdamos isso de nossos pais. E em nossa pecaminosidade, nós trazemos, a raça humana, de forma geral, traz muita destruição, traz muito sofrimento, mentiras, invejas, adultérios, traições, mortes, opressão, sofrimento. É isso que o pecado traz. O único salvador, o único caminho da salvação é Jesus. O único caminho da salvação é Jesus. A única solução é Jesus. Se você vier aqui buscando Jesus, se aqueles adoradores da Diana, aonde que eles tinham para encontrar Jesus? Aonde que eles tinham para encontrar a salvação? Era na igreja dos Efésios que Paulo plantou. Então, imagina que alguém chega aqui em busca de Jesus, em busca daquele que é o único que pode salvá-los, a única esperança, o único caminho, a única porta, e aí, em vez de eu falar de Jesus como ele é, para que essa pessoa seja salva, eu apresento um Jesus deturpado. O que é isso senão falta de amor? Você saiu da sua casa, cheio de problemas, cheio de tentações, cheio de dificuldades, e em vez de eu te dar a água da vida, eu te dou água podre e suja, cheia de doença. Isso é falta de amor. Isso é falta de amor. Meus irmãos, olha quantos idólatras
escravizados por Satanás havia na cidade de Éfeso. E esses caras estavam relativizando, dizendo, não é bem assim. Não precisa refutar a heresia. Precisa refutar a heresia sim, porque a heresia, ela atrapalha as pessoas de conhecerem Jesus e de serem salvos. A heresia impede que os homens sejam salvos. Não é isso que Jesus disse sobre os fariseus? Não entram nem deixam que o outro entrar. Mateus 23. Escondem a chave do reino dos céus. Então eu falei aqui sobre vários grupos heréticos no Brasil. Alguém pode dizer, existe falta de amor por esses grupos. Pelo contrário, existe muito amor. Porque essas heresias não é ódio pelas pessoas, mas é ódio pela heresia que mantém essas pessoas escravas. Pastor, será que essa palavra ódio não é muito pesada? Não é não, porque no verso 6, Jesus diz assim, tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, os quais eu, Jesus, também odeio. Vamos pensar nesse verso aí. O que são os nicolaítas? Nicolaítas é um grupo de hereges que havia. É um grupo de hereges que havia. Jesus está elogiando eles. O que Jesus está falando? Olha, vocês se esfriaram, vocês estão abrindo muitas concessões, vocês estão abrindo muito espaço, mas, pelo menos em relação aos nicolaítas, vocês estão pegando firme. Então veja que Jesus não diz, que bom que vocês odeiam os nicolaítas, mas que bom que vocês odeiam as obras dos nicolaítas, ou seja, vocês odeiam as heresias deles, as coisas de errado que eles fazem, vocês odeiam. Parabéns, porque isso mostra que ainda existe um pouco de amor entre vocês. Então vocês veem aqui que amor e ódio são dois lados da mesma moeda. Se eu amo crianças, eu tenho que odiar a pedofilia, as obras dos pedófilos. E se eu amo o meu próximo, eu tenho que odiar as heresias que mantêm meu próximo escravo. Heresias contra a Trindade. Heresias contra a doutrina da salvação. Quais são as heresias sobre a doutrina da salvação? Se você crê que a salvação não é pela graça, ou que não é pela graça somente, mas que é também pelas obras, você é um herege. Você é um herege. Como nós sabemos disso? Porque o Senhor Jesus ensinou isso, por exemplo, em Lucas 15. Quando Jesus estava indo conversar e evangelizar os pecadores e os publicanos, os fariseus disseram, para esses aí não tem salvação, porque eles pecaram demais, ou a salvação é de uma forma quase impossível. Talvez tenha algumas exceções. Começaram a falar para o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus contou 3 parábolas, a parábola do filho pródigo, da dracma perdida, da ovelha perdida, para dizer, não, o pior dos pecadores pode ser salvo, porque a salvação é por meio da graça, por meio da fé, e não por meio com base nos méritos. Então, todo mundo que crê que a salvação é com base nos méritos é um herege, e quem tolera esse plano de salvação é alguém que perdeu o seu primeiro amor. Então, se alguém crê que vai para o céu com base no seu próprio mérito, essa pessoa está negando o sangue de Jesus. Por que Jesus morreu? Para que Jesus teve que morrer, se eu só posso virar assim, dei 3 cestas básicas, sou uma pessoa, eu mereço ir para o céu? Então não precisava de tudo isso. Não precisaria de tudo isso. Por que Deus teve que entregar o seu filho? Porque nós somos muito ruins. E quando você é muito ruim, a medida tem que ser drástica. Tem que ser drástica. Se Deus nos largasse, a gente não ia ser bonzinho. Nós somos justos porque Jesus, como diz o Salmo
que a gente cantou aqui, é como a chuva que cai na terra seca e faz brotar o justo, mas nós, por nós mesmos, não temos obras nenhuma. Sem Jesus, todas as nossas obras são trapos de imundície. A salvação é pela graça de Deus. Pela graça de Deus. Quer dizer que o crente não precisa ser justo? Ele é justo. Ele é santo por causa de Jesus. Quem não crê nisso é herege. Eu vi recentemente um líder aqui da cidade, não vou dizer o nome, mas um líder, eu às vezes eu tenho que assistir algumas coisas para ver como é que está o cenário brasileiro, né? Então eu assisto muita coisa que eu não gosto, mas eu tenho que assistir. Mas ele passou 20 minutos dizendo: quem vai para o céu é quem merece. Quem vai para o céu é quem merece. Quem vai para o céu é quem merece. Em nenhum momento ele falou de Jesus. Em nenhum momento ele lembrou: Jesus teve que ser crucificado, né? Para que ele teve que ser crucificado? Porque eu sou um trapo de imundície se não fosse Jesus. Se não fosse Jesus, eu seria a ovelha perdida que o pastor nunca buscou. Continuou perdida. Nunca, nunca, nunca glorie-se de sua própria salvação. Quem glorie-se, glorie-se no Senhor. Então é outro tipo de heresia atribuir a salvação à própria força, ao próprio mérito. E tem outras heresias que se proliferam no Brasil. Jesus diz: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Meus irmãos, o amor na Bíblia é ortodoxo. O amor na Bíblia tem uma verdadeira fé e crê corretamente. Eu quero perguntar para vocês, eu quero desafiar vocês. O que vocês têm feito para aprender a doutrina de Cristo conforme ela é? O que você tem feito para entender a doutrina da Trindade? O que você tem feito para entender a doutrina da salvação? O que eu tenho que fazer? O que você tem feito para entender o que é a igreja? Olha só que doutrina bela nós temos estudado nas últimas semanas. A doutrina do culto é o que nós temos estudado. O que é o culto? O que é Jesus como sacerdote? Nós temos estudado. Existem pessoas que são cristãs há séculos, mas não sabiam o que é Jesus ser um sacerdote. Não sabem, não se importam. Inclusive, muitos chegam a dizer: a doutrina não importa. Não importa a doutrina. Vou repetir. 1 Timóteo. Vai lá, Timóteo, repreende-o severamente, para que não ensinem nenhuma outra doutrina, além do que eu, Paulo, além do que os 12 apóstolos, além do que Jesus ensinou. Vamos voltar para 1 Timóteo. Vamos agora, estava no capítulo 1. Nós vamos no capítulo 6. Está fazendo um frio aqui hoje, né? A minha mão está meio congelada, agora que eu percebi. Capítulo 6, verso 3. Se alguém ensina alguma outra doutrina, vou repetir, se alguém ensina alguma outra doutrina e não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas. Olha só as consequências de ensinar outra doutrina
que não é a doutrina dos 12 apóstolos, que não é a doutrina de João. Eu questiono, meus irmãos, Mateus andou com Jesus, João andou com Jesus, Pedro andou com Jesus. Qual é a doutrina que nós encontramos nos escritos deles? Quem somos nós, quem são os homens hoje, quem são outras pessoas ao redor, ao longo dos séculos, para querer alterar o que os homens que andaram com Jesus escreveram? Meus irmãos, João foi visitado por Jesus na prisão de Pátimos. Quem é qualquer um para querer corrigir o apóstolo João? Quem é Allan Kardec para escrever o Evangelho segundo Allan Kardec, que contraria o apóstolo João, que estava com Cristo na cruz crucificado e que recebeu a sua mãe em sua casa? Aí vem homens séculos depois para dizer: nós vamos corrigir os apóstolos, nós vamos ensinar doutrinas que eles não conheciam. O que Paulo diz? É soberbo, verso 4. Todo aquele que não permanece na tradição dos 12 apóstolos é soberbo e nada sabe. Porque foram estes homens que Jesus escolheu. Foi para João, não para Allan Kardec, que Jesus apareceu na ilha de Pátimos. Foi para João e não Francisco que Jesus apareceu na ilha de Pátimos. Então, se Francisco, se Beltrano, se Ciclano contradiz João, contradiz Pedro, contradiz Judas Tadeu, contradiz Mateus, por que nós vamos segui-los? Se alguém ensina outra doutrina e não conforma com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e não conforma com Mateus, Marcos, Lucas, João, seja anátema, é soberbo e nada sabe. Se nós tivéssemos que adorar imagens, o apóstolo Paulo teria nos dito isso quando ele fundou a igreja aos Efésios. Ele poderia falar: fica tranquilo que a sua profissão não vai acabar não, que a gente vai botar agora outras aqui. Se nós tivéssemos que contactar os mortos, tenha certeza que João, o santo apóstolo, teria colocado em alguma parte do Apocalipse. Falou: pode ficar tranquilo que quem contacta os mortos não vai para o lago de fogo e enxofre. Meus irmãos, se alguém ensina alguma outra doutrina, então se pergunte: você conhece a doutrina do Senhor Jesus? Você conhece o ensino do Senhor Jesus? Você sabe o que são os atributos de Deus? Você sabe o que é trindade? Você sabe o que é salvação? Você sabe para que serve a ceia? Você sabe o que é amar ao próximo? Você conhece os mandamentos? Você sabe para que serve a igreja? Você sabe o que é graça, o que é justificação, o que é santidade? Se você não conhece, como é que você pode saber quem são os falsos verdadeiros? Você vai ser enganado porque o amor se esfriou. Você tem condições de entrar nessa igreja e saber se o que nós fizemos aqui tem base bíblica? Você consegue entrar aqui e saber se quando eu cantei, se eu celebrei do seio do Senhor, se eu preguei, tem base em Jesus Cristo? Porque se não souber, como é que você vai diferenciar? Você vai ligar a televisão e vai aceitar tudo que te dizem. Isso é perder o primeiro amor. Porque quem ama, defende Jesus Cristo, não faz concessões, e quem ama não quer que seu próximo seja enganado e seja morto por heresias. Vou fechar repetindo as palavras de Jesus. Lembra, pois, de onde caíste. Lembra a igreja brasileira, lembra a igreja do Rio Grande do Sul, aonde você caiu, e arrependa-te,
e pratique as primeiras obras, porque senão, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Porque você não tem mais luz. Para que um castiçal sem luz? Para que um castiçal sem luz? Você é um castiçal com luz ou sem luz? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos nos arrepender e lembrar do primeiro amor. O primeiro amor é o amor em conformidade com a doutrina de Jesus Cristo, que se conformam com as sãs palavras de Jesus Cristo, a doutrina dos apóstolos, a tradição dos 12 apóstolos, que nós venhamos nos apegarmos a ela e não fazermos concessões com o mundo, e não fazermos concessões com falsas religiões, porque isso é odiar o nosso próximo. Nós não devemos odiar ao nosso próximo, mas amá-los como Cristo nos amou. Cristo nos amou abrindo os nossos olhos para a verdade. E nós queremos cooperar para abrir os olhos do nosso irmão também. Nós queremos que o nosso irmão seja livre. E por isso precisamos nos arrepender e praticar as boas obras. No nome de Cristo eu oro. Amém.